Groucho Marx, uma vez conversou com uma pessoa e disse assim: vamos buscar um tesouro naquela casa. E o outro disse para ele: mas não tem casa? Ele imediatamente já concluiu: então vamos construí-la. Esta proposta dele, por muitos ela foi tomada como uma anedota. Por outros, como reflexo profundo de um filósofo que pensa rápido e que ousa tanto nas propostas como nas ideias, tanto no intelectual como nas possibilidades de realização. Nós temos vivido, e agora aqui eu vou falar de uma maneira bastante genérica, um período em que o não parece ser muito mais forte do que o sim. Um momento em que os desastres, as gravidades dos sentimentos, parece que superam em muito qualquer atitude mais generosa, qualquer posicionamento mais feliz. E isto tanto se reflete no noticiário como na nossa vida íntima pessoal. Se alguém nos faz algo de muito bom a vida toda, triste dela no momento que ela fizer algo ruim. Porque a vida toda será esquecida em troca daquilo que foi ruim. Então, isto é uma característica da época, não sei. Do ser humano, também não sei. Eu sei que é uma característica de descuido nosso, de valorização errada do que poderia ser bom. E dentro da nossa experiência e da nossa vivência, nossa, eu digo também no sentido coletivo, nossa experiência e nossa vivência neste núcleo bem mais pequeno, bem menor, que é o movimento espírita, nós percebemos que não diferimos disso tão pouco. Nós nos vangloriamos de termos a melhor interpretação do Evangelho, e temos. Nós nos vangloriamos de termos as melhores explicações para a vida, e temos. Respeitando todas as outras, mas temos sim. Nós, às vezes, blasonamos, batemos no peito, a afirmar que sabemos os caminhos, e sabemos. Isto nos leva diretamente a Jesus novamente. Quando alguém ele chama de cego, ele diz: mas eu vejo. E ele diz: é aí que está o teu pecado. Porque se não visseis, qualquer erro seria perdoado. Mas como vês, não tens agora do que afirmar que não sabias. Este é o nosso problema. E como eu disse de partida, é um problema da humanidade, mas é igualmente nosso, como indivíduos e como coletividade. Nós temos usado caminhos pouco eficientes, e é aqui onde eu vou entrar no nosso assunto, do tipo não pode. Dificilmente a gente diz, vamos tentar. A gente prefere dizer, não pode. E se alguém pergunta, por que não pode? A resposta é redundante. Porque não pode. E não se explica nada, e o outro fica assim, apalermado. Diz assim, então não pode. E esse é um diálogo altamente nocivo, diferente da proposta do Marx. Vamos buscar o tesouro na casa, mas não tem casa, então vamos construí-la. É uma proposta totalmente ousada e totalmente fora do nosso padrão. Parece que aí se a gente tira o autor e coloca este diálogo na boca de uma criança, ele está lógico, ele é essencial, ele é fundamental, ele leva a gente para frente. E a gente vai e diz assim, nossa, que criança inteligente, que cabeça tem o meu filho, se for o caso. Mas se for um adulto que disser isso, você está louco.
Você quer procurar um tesouro numa casa que não tem, aí você vai construir a casa, e quem é que vai pôr o tesouro lá dentro? E, obviamente, quem pensou desse jeito vai ouvir uma sonora gargalhada de volta. Porque a gente está perdido. Porque a gente parece que já não pensa na possibilidade do que pode vir a ser. E o pior, a gente vive querendo ser o que não é. Então, nós ainda por cima somos incongruentes. Comecei por aqui exatamente porque há muitos anos um pessoal da cidade de Recife, em Pernambuco, eles conseguiram uma coisa que até hoje é muito difícil se conseguir no Brasil. Eles conseguiram instalar uma unidade, que eles deram o nome de fluidoterapia, dentro de um hospital. E o pessoal usava, inclusive, bata, com o símbolo do hospital, tudo oficial. O hospital deu o material e eles só precisavam colocar o nome bordado, não era nem pintado. Equipe de fluidoterapia, um hospital de câncer. E eles estavam trabalhando e era uma equipe extremamente querida, principalmente por médicos e enfermeiros. Por um detalhezinho bem prosaico, bem fora do contexto. Os pacientes atendidos por aquela equipe respondiam melhor a tudo. A tudo. Fosse a remédio, fosse a diminuição de tempo de alta, fosse a menos dor, tudo, a resposta com eles era melhor. Porque o hospital, sabidamente, dividiu em alas, e vocês podem atender os pacientes desta ala. E por trás de tudo parece, creio eu, nunca foi descoberto, alguém lá de dentro disse assim, vamos fazer uma experiência. Se isso der certo, a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque a gente tem uma outra ala que não é assistida. Era bem simples. Não precisava de papel, de olheiro, não precisava de nada. E quando a equipe acabou, e olha que ironia, acabou por quê? Porque os dois, o casal que montou, se separou. Que coisa mais estranha. O casal se separou. E eles ficaram num nível de baixíssimo diálogo. A mulher quis continuar. E ele ficava na porta, se ela vier, eu vou também. E aí, quando ela entrava para fazer o trabalho, ele entrava. Mas ele entrava para atrapalhar, para perturbar. E ele conseguiu o que ele queria. Ela saiu e acabou-se a equipe. E ninguém foi capaz, fora o casal, era uma equipe, se não me falha a memória, de 9 pessoas. Nenhum dos 7 conseguiu manter. É estranho. Já tinha a casa e já tinha o tesouro. Nem precisava construir nenhum nem outro. Mas, de repente, a gente abre mão da casa e do tesouro. Desculpem recorrer à metáfora inicial, mas não temos como fazer diferente. Porque no primeiro dia eu usei uma outra metáfora, que era uma musical, que foi muito pesada. Tanto que agora de manhã no café a gente estava até comentando sobre isso. A assombração. Então vamos falar de algo melhor. Uma casa e um tesouro. Eles experimentaram muitas coisas, muitas. Eles tiveram casos de remissão total. Eles tiveram casos de remissão com paciente lá dentro há pouco tempo. Tiveram casos de remissão com pacientes a longo tempo de internamento. Eles tiveram casos em que morfina não resolvia. E qual era o nível de experiências dele? Baixíssimo. Isso nós estávamos lá no começo das primeiras experiências mais consistentes de magnetismo. E eles alavancaram lá uma infinidade de situações favoráveis em direção do magnetismo em direção à recuperação da saúde. Mas eles tinham casos travados. Tinham casos em que ou aplicava morfina ou essa coisa de passe não serve para coisa nenhuma. Ou fazia mesmo a químio, a rádio violenta, porque o magnetismo também, para aquele paciente, não servia para coisa nenhuma.
Então, até isso fica bem visível. Havia um atendimento muito eficiente, num número acima de 70%, mas naqueles 30% restantes tinha pacientes, inclusive, que o efeito era zero. Isso é um prato cheio para quem quer investigar. E eles, sem pensar em investigação, mas em resolver o problema dos pacientes, me escreveram: Jacó, a gente está com esse quadro. Não havia uma precisão de números, como eu estou dizendo, eles não tinham a finalidade, o objetivo não era de pesquisa. A finalidade deles era de ajudar os pacientes de câncer lá daquele hospital. Disse: mas Jacó, tem uns que não melhoram. E a gente teve uma ideia, a gente magnetizar remédio. Mas as casas espíritas dizem que não pode. É uma tristeza. Não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. Ah, tá bom, então não pode. Lembra o diálogo que eu falei agorinha? Desse jeito. Mas eles, querendo aliviar, me conhecendo, disse: não, vamos falar com Jacó, para ver se Jacó também disse que não pode. Se ele disser que não pode, não pode. O que seria uma outra tolice, né? Se eu dissesse não pode e ela acreditasse, era outro erro. Aí ela me liga, me escreve, e aí: olha, Tânia, é o seguinte, eu não uso porque eu não estou na situação que você está, mas eu já usei uma vez e o resultado foi muito bom. Eu usei num soro fisiológico. Mas eu gostaria que você, se você está disposta, que você não só use, mas como você procure um certo controle. Elas: como assim? Veja, se você tiver acesso a um médico que vai aplicar a química, peça para magnetizar a química, principalmente nesses em que não está funcionando. Porque se a química também não está dando o resultado esperado, e se o magnetismo também não está, a gente tem uma terceira alegação, é uma situação psicológica. Sim, mas só que a interação química, ela vai um pouquinho além do psicológico. O psicológico interfere, até atrapalha, mas a química, ela é devastadora. Então, magnetize a química. E aqueles que estão em recuperação, aí magnetize os tubos de soro fisiológico, magnetize as cápsulas. Aí ela tomou um susto. Quer dizer que eu posso magnetizar as cápsulas? Eu digo: mas você não está me perguntando se pode magnetizar os remédios? Não, mas eu estava pensando, era no soro, era eventualmente numa química que vai ser colocada tal. Eu digo: não, vai, pega os frascos tudo, já que é para magnetizar, magnetiza tudo. Aí vem o salto quântico, né? O salto quântico, vem o salto de qualidade. Ela passa a magnetizar os medicamentos. E aqueles pacientes que não reagiam, começaram a reagir. E sem agora, porque como a presença do magnetismo parecia influir também negativamente, nesses eles saem de cena e fica o remédio magnetizado. E aí o remédio magnetizado passa um outro efeito. Passa a obter uma outra solução. Acredito eu que se hoje esse grupo não tivesse se dissolvido, esse grupo se dissolveu, ele tem aí pelo menos, no barato, uns 22 a 25 anos. Imagina se em 20 anos a mais, esse pessoal indo por aí, com total autorização de um hospital, imagina que tipos de protocolos a gente teria hoje. Mas isso é saudosismo. Isto é a casa que não existe. A gente precisa fazer a casa, se é que a gente quer um tesouro. Muito bem. Eu passei depois disso por algumas situações pontuais de pessoas em que eu tinha que, eventual ou circunstancialmente, tentar magnetização de medicamentos. Mas eu tampouco não dava aquela relevância que eu acho que deveria ter dado. Mas tem um remédio universal que esse é infalível em qualquer pessoa, é o único remédio universal que eu conheço. Se chama necessidade na própria pele.
Você pode ser bom, você pode ser forte, você pode crer, pode descrer, você pode tudo. E você pode gritar ao mundo que você é super-homem, que você nem a criptonita lhe detona, mas você adoeceu e não encontrou solução, você vai, acata, seja lá do que for. Esse é o remédio, esse remédio é bendito. Não foi em mim, foi na minha mãe. Que na época eu disse assim, era melhor que tivesse sido em mim, muito melhor. Teria doído bem menos, e ainda por cima eu saberia em mim mesmo como é que o negócio funciona, ou não. Mas aí a minha mãe adoece, contrai uma leucemia aguda, violentíssima, tanto que ela foi com ela, e de repente a gente se vê, eu estava viajando, eu estava em São Luís do Maranhão, fazendo um seminário. Quando eu cheguei em Natal, minha mãe estava internada. Eu cheguei na segunda, ela tinha sido internada no domingo à tarde. Na segunda, não fui vê-la, fui vê-la na terça. Na terça-feira, falei com ela pela manhã, ela no quarto, à tarde ela já foi para a UTI. Então foi um negócio assim, tudo muito rápido. E quando ela está na UTI, que eu vou à UTI para visitá-la, aí eu já usei os mecanismos legais, agora eu sou uma visita religiosa. Não sei aqui em Portugal como funciona, mas lá você vai na assistência social do hospital e você, como religioso, que antigamente eles só davam isso para pastores e padres. Hoje até mesmo facilitou muito, que como ninguém pode fazer mais discriminação religiosa, então eu sou religioso. Por quê? Porque como tinha minhas irmãs, tinha outras pessoas que queriam visitar minha mãe, e a visita na UTI no Brasil é super limitada, então eu entraria com mais tempo, com tempo livre, e poderia entrar relativamente em horários diferenciados. Então eu entrava, estava só eu com ela, apesar da UTI lotada, eu ficava com ela, era bem mais cômodo de fazer qualquer coisa. E na primeira entrada minha na UTI, eu me deparo com o médico que seria agora o médico que iria tratá-la. E ele diz, bom, você então é o filho da dona Dagmar. Você responde, eu digo, respondo. O que precisar, eu respondo. Diz, olha, nós temos duas opções. Pela idade dela, pelo estado de fragilidade orgânica natural, se eu aplicar a dose de química que é necessário para tentar conter a leucemia, muito dificilmente ela resiste, porque é muito forte. Mas é a única hipótese que a gente tem de conter a leucemia é essa. Temos uma dose intermediária, que eu não sei até que ponto ela pode suportar, e temos uma dose mínima. A dose mínima eu sei que ela suporta. Eu digo, era isso que eu queria saber. Ela suporta. Mas é insuficiente, ela não elimina a leucemia. Apenas vai postergar. E aí, olhando para ele bem nos olhos, disse, pode aplicar a mínima, e o resto eu faço. Ele olhou para mim sem entender nada. Nem eu entendia, porque eu nunca tinha trabalhado aquela situação. Ele disse, posso? Então pode, eu sou responsável. O senhor não quer consultar os seus familiares? Não, eu respondo, eu assumo. Pode aplicar a mínima, não aplique nem média nem máxima, aplique a mínima. E deixe comigo. E aí comecei a trabalhar lá na UTI. Logo nas primeiras sessões, primeiros 2 dias, os leucócitos continuaram subindo. Aí no 3º dia os leucócitos começaram a descer. E foi uma descida progressiva, extremamente estimulante. Os médicos ficaram super felizes, surpresos, porque, nossa, como é que pode uma mulher nessa idade reagir tão bem com a dose tão baixa? E que beleza, mas eles viam que eu estava lá direto, né? Dava a chance, eu estava lá aplicando o passe nela. E aí, nesse meio termo, dona Dagmar começa a ter febre. E uma febre incontrolável, a gente não sabia, que isso foi do final da tarde para o dia seguinte. Eu já tinha ido fazer a visita, já tinha ido embora. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, o médico da UTI me chamou e disse, olha, vem aqui, por favor. E me mostra os 2 pulmões dela.
Disse, olha, sua mãe começou a fazer uma pneumonia muito grave. Uma dupla pneumonia. Os 2 pulmões estão totalmente tomados. Eu disse, mas não pode um negócio desse. Os leucócitos lá embaixo já num índice extremamente feliz, já prenunciando alta, aí ela me faz uma dupla pneumonia. Muito bem. Ele disse, o senhor tem que ficar até alerta, porque é muito grave esse quadro. Eu digo, eu sei. Entrei para a sala com ela e fiquei conversando com ela. Ela estava em coma. E conversando com ela, eu disse, mamãe, a senhora não podia fazer isso. Comigo, não. Eu estou aqui na maior luta para tentar tirar a senhora me faz uma dupla pneumonia. Isso é coisa que se faça. A senhora está com raiva de mim? Eu sou seu filho. A senhora quer o quê? Que eu saia daqui e dizer, não, minha mãe morreu porque o magnetismo não funciona. É isso que a senhora quer? Porque eu não vou ser capaz de resolver a leucemia, mas parece que estou conseguindo, aí a senhora me faz uma dupla pneumonia. Lá fora, quando eu disser, não, mamãe ficou boa da leucemia, morreu de pneumonia, todo mundo vai rir de mim. Mas eu conversei mesmo, fiquei conversando com ela, segurando no braço, e ela lá imóvel como uma estátua. Mas eu tenho certeza que ela estava dando uma risada. Mas eu vi, ela estava, você não sabe de nada, menino. Tá bom. Eu digo, então, tá bom, então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora segura a leucemia, porque eu não tenho condições de trabalhar os 2. Vamos trabalhar a pneumonia. E aí comecei a trabalhar os pulmões. Desde a entrada do ar, os pulmões, e massageava, e dispersava, e fazia ativantes, e fazia calmantes, mas de tudo quanto é jeito. Como não estava funcionando, então vou concentrar um pouco, depois disperso. Ah, não, agora eu vou concentrar e vou arrastar. E fazendo de tudo, e os pulmões olhavam para mim e disseram, estou nem aí. Eu digo, mas não é possível. Eu já estava com mais de 15 minutos mexendo naqueles pulmões, e os pulmões não era com eles que eu estava mexendo. Eu olho então para o tubo de oxigênio, o ventilador, os tubos de remédio, de soro, de tudo. Eu digo, tá bom. Então quer dizer que você não vai reagir desse jeito. Então você vai ter que reagir de outro jeito. Aí pela primeira vez eu fiz essa experiência. Nunca tinha feito. Fui lá com uma mão no oxigênio, fui com a outra mão no tubo de ventilação e fiquei magnetizando. E a minha indução era, eu não magnetizo água, eu vou magnetizar o ar. O ar está canalizado. Ele não recebe de fora para dentro, vai ter que receber agora de dentro para fora. E aí fiquei fazendo aquela magnetização nos tubos e no oxigênio, na saída. E depois ali, aí eu já não tenho mais tempo, não sei se 10, 15, quantos minutos foram, aí eu fui para os tubos de soro e todos os medicamentos ali englobados, trabalhei aquilo também, tudo só por imposição. Nenhum dispersivo, nada, só imposição. Quando eu terminei aquilo, aí vim nela outra vez, senti e percebi que os pulmões estavam diferentes. Eu digo, uau, então quer dizer que o negócio era de outro jeito. E ali eu fui e fiz umas harmonizações, umas dispersões, alinhamentos e tal, e o médico estava já me olhando, porque eles me davam 15 minutos. Mas eu já tinha passado mais de meia hora. E ele estava lá me respeitando respeitosamente e me deixou ir embora depois. Fui embora. Saí dali exausto, por todos os motivos, né? Emocionalmente, psiquicamente, energeticamente. Eu saí dali mais bagunçado, mas feliz porque eu senti que tinha havido algum resultado. Voltei no segundo intervalo e fiz a mesma coisa. Os pulmões receberam um pouquinho, mas muito pouco, então vamos tudo para o mesmo mecanismo. Terminado, fui embora. E aí, no outro dia, quando já tinha passado mais de 24 horas do primeiro momento, quando eu cheguei, o médico chegou e disse, olha, vem aqui, por favor. Tá bom. Olha, esses aqui são os pulmões que você viu ontem. Esses aqui são os pulmões de hoje. E os pulmões estavam limpos. Limpos de uma dupla pneumonia. Só que não era eu que estava olhando. Quem estava olhando era um médico. O médico
chefe da UTI. E esse médico, com todo respeito, ele era tido, não sei se ainda é, mas ele era tido como a pessoa mais irascível do mundo. Ele era temperamental, praticamente não falava com o paciente, ele muito bom técnico de observar, de dizer, faça isso, tire esse medicamento, faça aquilo, mas relações humanas, nível baixíssimo. Nesse dia, ele se tornou meu amigo de infância. Se tornou meu amigão, companheirão. Eu fui falar com minha mãe, cheguei lá e disse, bom, hoje, agora eu vou trabalhar de novo com seus leucócitos. Porque ele disse que a senhora, nesses 2 dias aqui, ou quase 2 dias, a senhora deu uma subidinha, né? A senhora está mal criada, cuidado. Quando eu saio dali, aí ele chega para mim, ele estava me esperando de novo. E quando ele estava me esperando, que eu saí, já olhei para o relógio, eu digo, estourei o tempo outra vez. Aí ele riu para mim, quando eu olhei para o relógio, ele disse, não se preocupe, o senhor pode ficar o tempo que o senhor precisar. Eu digo, uau, que legal, que mudança, isso é muito bom, sabe? Quando você muda, sem você pedir, sem exigir, sem brigar nem nada, muda, as coisas de repente mudaram. É como você está de noite e aí entra, vai arrumar uma coisa em casa, quando você sai o dia está claro, e você diz, nossa, como é que aconteceu isso? E aí eu ia saindo, tá bom, muito obrigado, tal. Aí ele, eu posso falar com o senhor só? Digo, pode, fica à vontade, o que é que o senhor quer falar comigo? Eu tinha certeza que ele queria perguntar sobre magnetismo, mas não foi. Ele chegou e disse, tem aquela paciente ali, dá para o senhor dar uma olhadinha nela? Ou seja, ele não quis perguntar, porque eu acho que não era próprio. Ele já quis o próprio magnetismo. Então ali foi o meu para-raio, ali foi meu ponto de energização, de carga, de força, o power, tudo foi aquele momento ali com a minha mãe. Então eu já tinha tido algumas experiências, mas eram, como eu disse, pontuais, eram altamente circunstanciais, e eu não poderia jamais chegar num lugar e dizer, olha, magnetize remédios. Não poderia. Porque poderia, como eu já tinha dito, mas era, olha, você tenta aí, vê o que é que dá para fazer, vá com cuidado, tal. Mas agora eu tinha uma prova eloquente demais. E quem já me ouviu em outras palestras sabe que, paralelamente à minha mãe, eu estava indo num outro hospital para atender a neta de uma amiga nossa lá do Leão, que nasceu com problemas gravíssimos. E que no dia em que eu soube que a minha mãe estava com a dupla pneumonia, naquele bendito dia, quando eu cheguei no outro hospital para ver a criança, estava a mãe da criança e a avó da criança, as duas abraçadas chorando, porque o médico tinha dito, olha, Jacó, o médico falou que ela teve uma convulsão, teve uma crise, e vai ter que fazer uma cirurgia no cérebro. E a gente está com muito medo. Eu disse, olha, eu estou achando estranho, porque eu estou aplicando o passe na guria desde que ela estava no ventre da mãe. Essa criança não tem problema no cérebro. Ela tem más formações. Mas daí a ter um problema cerebral. Mas, como eu vou entrar agora, deixa eu ver. E eu entrei, fiz o passe, nessa época, então, o passe nessa criança era outra dificuldade enorme, porque tinha uma enfermeira que era protestante, e ela tentou de tudo para que eu não entrasse, porque eu era espírita. Então eu chegava, quando era ela que estava de plantão, que ela me via, ela nem na porta ia. E ela me deixava meia hora, 40 minutos, ela me amargava enquanto ela podia, para ver se eu desistia de ir, né? Mas eu não desistia. Aí eu entro lá, faço um tato que eu não podia tocar na criança, nada. Então a criança está numa incubadora, aqui eu não sei como é que vocês chamam, é incubadora mesmo, e eu estou aqui em cima trabalhando a criança, uma dificuldade enorme, mas tateando, eu disse, olha, essa criança não tem nada na cabeça, nada. Como é que esses caras querem abrir a cabeça dessa menina? Mas se não tem na cabeça, tem em algum lugar, porque também esses aparelhos não estão disparando de graça. Aí eu saí tateando com muito cuidado, tal, e de repente eu encontro uma alça intestinal aqui embaixo.
obstruída, que na época eu não tinha tanta segurança de que era exatamente esse o diagnóstico, mas era alguma coisa aqui que estava congestionada. Foi assim que eu defini na ocasião. E aí, então, fui lá. Quando eu saio, estão lá as duas ainda chorando, mas numa expectativa enorme. E aí, Jacó? Eu disse, olha, eu vou lhe dar a melhor resposta que eu posso lhe dar, que é a mais honesta. Se ela fosse minha filha, eu não permitiria a operação. Agora, a filha é de vocês. E são vocês que respondem com o hospital. Então, você acha que não tem o que é? Eu disse, olha, eu não vou dizer o que eu acho nem o que eu não acho. Eu estou lhe colocando claramente. Se fosse minha filha, eu não deixaria. Porque não vai estar na cabeça o problema. Jacó, então, onde é que está? Eu disse, olha, eu não posso dizer que eu não consigo tocar na menina, eu não consigo nada. Não, mas você está dizendo isso, você sabe alguma coisa. Lógico que eu sabia. Porque eu consegui fazer um tato tão perfeito, porque eu fiquei muito preocupado. Então, eu queria ter total confiança do que eu ia dizer. Tinha duas mães, né? Só que uma avó e a outra mãe lá fora, desesperadas. E tinha uma decisão grave na frente. Então, você tem que ter um máximo de segurança. Quando eu encontrei aquele ponto congestionado, apesar de que estava aqui a mais de 80 centímetros de distância, eu me projetei de tal maneira para palpar fisicamente o ponto. E quando eu apalpei, eu apertei. No que eu apertei, veio o grito, vieram os aparelhos, tudo disparados. Então é aqui. O problema é aqui. Estão entendendo bem, eu não estava apertando a criança. A criança está aqui, tem a incubadora, a minha mão está aqui em cima. Eu apertei aqui. E a criança sente aqui embaixo. Ok. Aí eu disse, olha, então faça o seguinte... Peça para que um médico, antes de fazer qualquer procedimento, examine essa região de baixo dela. Aí ela disse, então tá bom, porque já é quase 6 horas, às 6 horas muda o plantão, ele não pode fazer mais cirurgia hoje, por conta do horário. Então ele programou-se para vir amanhã, e daqui para amanhã a gente resolve. Saiu o médico, quando chega o outro, eu já não estava presente. O outro médico chegou e disse, olha, dá uma apalpada aqui embaixo. Ah, mas não precisou muito esforço. Pegou na criança, ela já disparou todo. Fizeram uma lavagem na menina, a menina ficou boazinha, sem precisar abrir cabeça. Aí a gente começa assim, olha, agora vocês imaginam, eu estou nessa compressão e a minha mãe morrendo no hospital. Um magnetizador que não consiga se isolar, nos casos a casos, é complicado. Porque eu não podia trazer o retrato que eu estou trabalhando com a minha mãe para um recém-nascido. E nem dava para levar o problema do recém-nascido para projetar numa pessoa que está à beira da morte. Só que a gente não escolhe. Você está disposto? Você não tem muita escolha. A sua escolha é, você quer servir ou não? É igual nos aviões hoje. Olha, se vai jantar, vou. Quais são as minhas escolhas? Sim ou não? Pronto. Você tem essa escolha. Você quer jantar ou não? Pronto. Não tem muito mais opções do que essa. Muito bem. Depois dessa situação, aí a gente começa a refletir, a ler, a comparar, a tentar escutar. Praticamente não tem ninguém escrevendo nada sobre magnetismo em outras coisas que não seja água. Até porque no meio espírita ficou proibido. Você não pode magnetizar uma roupa, nada de jeito nenhum, isso é uma heresia. Você não pode magnetizar, sei lá, uma fralda geriátrica de um idoso, não, de jeito nenhum. Você não pode magnetizar em vez da água o suco, não pode. E aí a gente de repente se deparou com o não pode todinho ao redor. Você não pode nada. Você não pode nada. Se você se orientar pela orientação do movimento espírita atual. Não pode. E eu dizer isso daqui é mais uma pá de cal que vão jogar no meu túmulo. Porque como é que esse rapaz vem lá do Brasil para dizer uma coisa que a gente sabe desde menino, que não pode? Ele agora vem dizer que pode. Pode. Então você magnetiza a roupa? Não, eu não magnetizo roupa. Não magnetizo não porque não posso. Eu não magnetizo porque não é conveniente.
Mas se um dia for conveniente, eu magnetizo sim, por que não? O que me proíbe, o que me impede? Ah, mas é a mesma coisa magnetizar uma roupa ou um copo com água? Não, são coisas totalmente diferentes. Da mesma maneira como é diferente magnetizar um homem e magnetizar um cachorro. É diferente. Mas e daí, não pode? Não pode baseado em quem? No quê? Nenhum clássico falou de que não pode. Ao contrário disso, quando a gente lê o livro do La Fontaine, vê quantas coisas que ele magnetizava. Magnetizava de tudo. E tudo com boas consequências. Mas aí a gente fica no não pode. Então a pessoa está tomando uma medicação. E a medicação não está fazendo efeito. Fazer um intervalo aqui. Essa história eu acho que todo meio espírita conhece. Dr. Bezerra de Menezes, médico, encarnado. Uma pessoa de uma generosidade estupenda. Ele dava tudo. Já tinha dado até o anel de formatura. Porque hoje em dia ninguém sabe mais nem que dá anel de formatura. Mas naquela época, anel de formatura era a própria formatura. Você ser formado e não ter um anel de formatura, você não se formou. Você não se formou. É a mesma coisa que nos Estados Unidos, você quer uma moça em casamento, se você não der um anel de brilhante, você não tem nem a moça nem o anel, porque é emblemático. Uma coisa vem junto com a outra, não tem como. E aí, estava lá o Dr. Bezerra, até o anel de formatura ele deu. Uma família estava extremamente carente e passando fome. Quando ele chegou em casa a procurar o anel, ele disse, eu acho que eu perdi. Não perdeu nada, ele deu. E aí, nessa miséria toda em que ele já se encontrava, sem ter recursos nenhum, chega uma pessoa dizendo que, doutor Bezerra, eu recebi essa receita, doutor, mas eu não tenho como comprar o remédio. Me ajude. Ele enfia a mão no bolso, se esqueceu que tinha dado o anel, procurou, não tinha mais anel, não tinha aliança, ele não tinha mais nada. Aí ele chegou e disse, você acredita que você vai ficar curado? Eu disse, acredito, doutor. Eu disse, então me dê aqui sua receita. E aí ele pegou a receita e picotou ela todinha. Agora você toma de 6 em 6 horas um pedacinho dessa receita com água. E a pessoa tomou e ficou curada. Lógico, isso é tão simples a gente dizer foi autoindução. É ótimo, é fácil dizer isso. Mas por que a gente não pensa magneticamente? Enquanto ele picotava aquilo, o que não passou na cabeça dele? Senhor, alto poder de indução magnética. Não era de indução. Senhor, que este papel adquira as qualidades das substâncias que essa pessoa precisa. Senhor, talvez ele tenha até ficado um tanto quanto da Universal. Sangue de Cristo tem poder. Vamos, tome. Magnetiza aquela receita, a pessoa toma e ficou boa. Ontem nós vimos aqui a Ana falar da experiência com a água. Não, porque a água foi tirada dela todas as condições de mineralidade. Aí foram magnetizar a água. E olha que ninguém estava nem nessa intenção, só magnetizar a água, vamos lá. Magnetizou aqui um pouquinho, pronto. Roberto, não é o nome dele? Aí Roberto discretamente leva o laboratório e diz, impressionante. Voltaram as qualidades da água. De onde? Elas entraram por onde? Pela tampa, entrou. Como é que foi isso? É o mesmo poder. Não é um outro poder, não é algo estranho, é um poder. E como para fazer até uma extensão dessa palavra, é um poder de potencialização. Ele potencializa o que existe, se for nesta direção que a ação for feita. Então você gera a potencialização, o elemento absorve o que é necessário e transubstancia o que é devido, e acontece. Nós poderíamos ter 2 linhas de aceitação disso. A primeira, a pessoa que é espírita. Porque, para mim, o espírita é aquela pessoa que, além de ter uma postura, ela conhece a base. Tem muitas pessoas que estão seguindo, que acham interessante, que gostam da ideia, mas não podem se dizer espírita. Dizem
por falta de outra definição. Mas, na realidade, o bom espírita mesmo, além daquela clássica definição, é aquele que se esforça todo dia para ser melhor, temos também esse. Você tem que conhecer Kardec. E você conhecendo Kardec, ele usa literalmente esta expressão. O homem transubstancia as qualidades da água. Então, como espírito, eu posso seguir por aí. Ou ainda, como ele colocou lá na Gênese, quando ele chama de criações fluídicas, literalmente, a expressão que ele usa é essa, criações fluídicas, com mudanças moleculares e nos átomos. O problema é que a gente não lê. Olha aqui, Allan Kardec escreve isto há vamos colocar em números redondos, há 160 anos. Nós estamos 160 anos depois dele. Fazendo um parênteses dentro do outro. Um dia alguém me perguntou, Jacó, e se Allan Kardec viesse hoje? A gente estava perdido, não existia espiritismo. Porque ele iria usar os meios de hoje, o conhecimento de hoje, as informações de hoje, e nós não alcançaríamos mais, porque a gente ainda não alcançou o que veio de lá há 160 anos, a gente ainda não pegou aquilo. A gente ia se perder redondamente. Já pensou Allan Kardec definir o espiritismo aqui em cima de física quântica? Ele definiu em cima de física newtoniana, uma filosofia limitada ao positivismo. E a gente ainda não alcançou. Fechando parênteses, essa é uma opção, se basear em Allan Kardec. O homem transubstancia. E não é o homem desencarnado, é o homem encarnado, a despeito daqueles que não gostam de magnetismo. É o homem, ele transubstancia. Ou então iríamos para outra vertente, a vertente da pesquisa laboratorial. E aí vamos testar. Mas não é pegar uma máquina que está preparada e aferida para só medir determinado padrão. Por exemplo, não é você pegar um odômetro que só mede velocidade e colocar nele para ver se mudou de peso. Ele só vai dizer o que aumentou ou que diminuiu a velocidade. O peso ele não tem como dizer, porque ela não está preparada para pesar. Que essa é uma das grandes falhas que a gente também tem no universo científico. É o uso do aparelho impróprio para medir o que ele quer medir da maneira que ele acha que convém. Os espíritos e Allan Kardec, quando começaram o espiritismo, até também foi comentado aqui por Ana, lembrado muito bem, para coisas novas, termos novos. E em termos de ciência, para pesquisas novas, equipamentos e metodologias novas. Do contrário, não sai do canto. Como é que eu posso conferir se existe um espírito se eu não tenho nenhum instrumento nem nenhuma metodologia para isso, em campos científicos? Não temos. A experiência mais segura que a gente teve nessa área, lógico, teve outras coisas, mas a mais conhecida, ela já data aí também de 100 e poucos anos, está ali em torno de 100 anos, quando se imaginou tirar o peso da alma. Como? Coloca uma pessoa numa balança de alta precisão e acompanha o momento dela morrer. Na hora que ela morre, aí você vai ter um gradiente de diferença entre o peso seu vivo e o peso seu imediatamente morto. Então, esse peso que desapareceu foi chamado de peso da alma. Mas que metodologia louca é essa? Está pesando o quê? Isso é funcional? Não, se usou o máximo que se tinha, mas que está fora da referência do que se está a pesquisar. Então, esse é um outro embate que a gente não pode fugir. Nós precisamos saber o que queremos, o que buscamos, como buscamos e para onde vamos com isso. Porque também não adianta a gente ter a maior controle, a maior precisão e não saber. Voltando ao nosso ponto. Mas eu tomo o AS e o AS afina muito o meu sangue e eu fico tendo hematomas. Eu tomo o AS cardio, que é o de 82. Antes eu tomava o de 100, agora eu estou no de 82.
E eu fui ao cardiologista e ele disse que menos do que isso não resolve. E se continuar fazendo hematomas, você procura Oi, tudo bom? Aí você procura um hematologista para ele encontrar uma compensação, porque pelo menos o 82 você vai ter que tomar. Realmente é complicado. Eu preciso ter, falando linguagem popular, sangue fino, mas não tão fino que me cause umas perdas vasculares, e não tão grosso que agrave o problema cardíaco. Então eu não posso tomar menos do que essa dose, mas se eu continuar desse jeito, daqui a pouco eu vou virar uma roncha só e posso até ter uma complicação. E agora? Vamos magnetizar essa aspirina? Como assim? Magnetizar. Mas com que intenção? Você tem várias intenções. A primeira intenção, que ele cumpra o melhor papel da melhor maneira possível. Você não precisa entender de sangue, você não precisa entender de coração, você não precisa entender de vascularização, você não precisa entender de nada. Então eu, como ignorante de tudo, eu consigo magnetizar isto, fazendo o meu direcionamento para que ele cumpra o melhor papel possível, sem as complicações que às vezes são recorrentes. Pronto. Aí depois vai, e você não tem o paciente, ele não tomava e ele não fazia hematomas, ele vai continuar tomando. E acompanhe para ver se ele faz mais hematomas. A gente pode até dizer que isso não é suficiente tecnicamente, não, mas parar os hematomas e continua fazendo o benefício cardiológico que era esperado da aspirina 82, tá? Então está perfeito. Ah, mas eu comprei um outro frasco e esqueci. Não é que eu voltei a ter hematomas? Pois pede aquela pessoa ignorante, tonta, boba, que ela vá lá e coloque a mão para que isso aqui seja bom e que cumpra o papel. E vai funcionar. Ah, mas como é que agora a gente vai levar isso para um laboratório para provar que teve? Vai ser muito difícil você provar. Vai ser muito. Mas você resolveu o problema, pelo menos no primeiro momento, o problema está resolvido. Olha que eu dei um exemplo aqui super rasteiro. Quem teve qualquer problema já que precisasse afinar o sangue, que é assim que a gente diz popularmente no Brasil, que você precisou ter o sangue um pouco mais fluido para evitar trombos, para evitar bloqueios, para evitar algumas coisas. Então, que é um exemplo super comum. Quer dizer que então eu posso magnetizar? Pode, você não pode ficar de brincadeira com isso. Que é onde normalmente as pessoas pegam. A gente diz isso aqui nesse encontro. A pessoa chega em casa e diz: cadê meus remédios? Deixa aqui que eu vou magnetizar tudo. Cuidado, porque pode ser que dê errado. E se der errado, é mais uma prova de que o magnetismo interfere. Por incrível que pareça. Porque se você tomava esse medicamento, ele fazia bem, você magnetizou, ele passou a fazer mal, você magnetizou errado, mas fica evidente que você magnetizou e, portanto, o magnetismo penetrou. Ainda o efeito negativo é positivo enquanto análise. Aliás, os grandes sistemas que nós temos hoje ainda funcionam na mesma base, no certo e do errado. Você prova alguma coisa pelo certo ou pelo erro. Então, se você magnetizou um remédio e deu errado, reveja como foi que você magnetizou, porque é possível. Lógico que ninguém vai fazer isso de brincadeira no hospital com um paciente. E nem a gente vai sair agora em tudo que é hospital, em tudo que é quarto, procurando onde é que tem remédio para passar a mão. Não é essa tonteria que eu estou falando, eu estou falando de coisa séria. Então, nós podemos sim potencializar os medicamentos, potencializar vitaminas. Um dia, num seminário, eu falando sobre o negócio de bebida alcoólica, uma pessoa me perguntou se magnetizava tudo. Eu tinha falado, né, sobre magnetismo. Aí a pessoa perguntou: mas se pode magnetizar tudo, pode magnetizar um uísque? Todo mundo riu, aí, quando terminou, disse: pode. E pode, inclusive, fazer o efeito de você não precisar tomar o litro todo. Com a dose, você já cair prontinho. Pode.
Não, mas eu não quero tão forte assim. Disse, pois é, o problema é saber como é que você vai controlar essa dosagem. E nessa ocasião eu contei um fato de um sobrinho meu. Ele era bem jovem ainda, ele deveria ter 12, 13 anos de idade. E ele via meu pai gostava de beber uísque, a bebida do meu pai era uísque. Em casa ele bebia muito pouco e dificilmente, mas quando dava espécie e espaço, ele colocava 3 clássicas pedras de gelo, o uísque por cima, que ele não colocava o uísque e o gelo por cima, não, era um ritual. Primeiro o gelo, depois o uísque. E aí depois tinha que fazer o popular chocalho, né? Eu, pai, mas precisa bater? Precisa, meu filho, isso aí é que é o segredo, não sei do quê. Não sei que segredo era esse. Mas era o segredo dele, era o... E meu sobrinho olhava aquilo e fazia, vovô, eu posso experimentar isso? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, meu filho. E aí o menino chegou no quarto, pegou um copo, colocou 3 pedras de gelo, pegou água, colocou água e ficou lá. Tomou água. Aí ele foi e fez a segunda dose e tomou. E daqui a pouco lá sai ele se segurando nas paredes. Vovô, não sei o que está acontecendo comigo. Ficou embriagado. Embriagou-se. E aí papai chega para ele e diz, menino, o que foi que você fez? Você foi beber? Não, eu estava bebendo água. E o menino chega para perto de papai, e papai chega, vem cá. Quando o menino chega perto, fale aí. Ele disse, você bebeu uísque escondido? Ele estava com o hálito do uísque, tendo bebido água. É possível a gente magnetizar tudo. Agora, é preciso a gente saber o que está a fazer. Podemos ajudar as pessoas no hospital, podemos ajudar na química dos medicamentos, podemos ajudar em tudo. Agora, é preciso saber, pelo menos, dirigir. Ou, concluindo, conforme a Lígia já me pediu para concluir, como diz um grande escritor estudioso deste assunto nos Estados Unidos, que era um pastor presbítero, em que ele dizia que os melhores pedidos são os pedidos abertos e atemporais. Portanto, não locais, não espaciais. E ele diz como? Ele disse, veja como é que é feito o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. E ele diz, você quer ficar curado de um câncer, de um cancro? Não peça para ficar curado de um câncer. Peça para ficar bom, para ficar bem. É essa a potência que a gente tem que colocar nos medicamentos, nas águas, em tudo que a gente use ou em tudo que a gente dê para os outros. Meus queridos, eu ainda vou voltar a falar com vocês no finalzinho, porque a gente já tem por praxe que no final dos eventos a gente diz onde é que é a próxima sede. Então, até lá, por enquanto, vocês estão livres de mim, tenham um bom dia. Estão livres de mim, sim. Eu me despedi já. Eu já gastei meu tempo extra.